Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Especialista em ortodontia pela USP. Professor coordenador dos cursos de especialização e atualização em ortodontia do Instituto Prime. Palestrante nacional e internacional. Com vocês, Kleber Meirelles. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado aí à tarde? Segundo dia, né, de congresso, ainda tem muita coisa pela frente, mas a gente já pode se animar. Eu vou passar aqui a minha apresentação, já vou começar com vocês agora. Bom, meu nome é Kleber Meirelles, eu sou ortodontista, basicamente muito clínico, mas também calcado em muitos estudos há muitos anos e muito trabalho de aula, né? Eu dou aula já há 27 anos e isso, cada vez que eu me lembro, né, que eu já estou há 27 anos que eu dando aula, eu falo, gente, tanta coisa que eu aprendo todo dia. E é isso que eu quero passar para vocês, essa experiência de tantos anos dando aula, e falando sobre biomecânica ortodôntica e planejamento ortodôntico. Hoje eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre um planejamento digital utilizando o scanner facial da Morpheus. E foi bem interessante, né, porque é algo que está entrando na nossa linha de trabalho agora, mas já funciona há muitos anos em vários países. E é um produto que, efetivamente, tem sido transformador em termos de entendimento da face, né? E eu, como gosto muito desse tópico, né, da biomecânica ortodôntica, então, aliando a biomecânica ortodôntica ao planejamento, ou seja, o planejamento nada mais é do que o início do tratamento ortodôntico, e a biomecânica ela é a tradução do que você vai ver em termos de planejamento. Ela é a linguagem do planejamento. Então, agora nós chegamos na segunda parte da coisa, que é falar um pouco sobre a biomecânica, que é esse caminho entre o planejamento inicial e a consecução do caso, você conseguir chegar num tratamento bem feito. E eu gosto muito da ideia de usar loops. Você pode imaginar, mas hoje em dia a gente usa loops, a gente está usando tanto alinhador. Olha, gente, na verdade, o tratamento híbrido, como eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui, eu acho que vai ser realmente o grande diferencial, né, do ortodontista, porque você pode pegar alguns calcanhares de Aquiles do alinhador e você colocar tratamentos híbridos usando alinhador, junto com mini-implante, e tem tanta coisa boa para a gente fazer, sabe? E outra, tem pacientes que efetivamente precisarão sempre de aparelhos fixos, porque tem pacientes que não respondem bem ao tratamento utilizando alinhador, porque não são colaboradores. E eu uso loops por quê? Por que eu gosto dessa mecânica utilizando loops aqui está aqui, em algum lugar, na ortodontia? A confecção de loops tem o objetivo de aumentar a deflexão do teu trabalho, né, a deflexão da tua unidade ativa, e com isso você diminui a força por unidade de ativação. Então, os loops eles são muito bons na ortodontia, porque eles conseguem suplantar um dos grandes problemas nossos, que é o atrito, né? O atrito junto com outras pequenas mecânicas ortodônticas que são muito difíceis de utilizar, são muito difíceis de fazer sem loop. Eu vou explicar para vocês, e como é uma aula de uma hora e alguma coisa, eu vou simplesmente mostrar vários casos para vocês. Para quem gosta de biomecânica, eu sempre dou a indicação, e quem ficar aqui até o final vai receber um presente, alguns artigos e um e-book meu, né, para você ver um pouquinho mais sobre como eu enxergo a ortodontia, né, a ortodontia clínica, e o que eu quero fazer aqui para vocês? Eu quero mostrar o que eu faço. Para quem gosta muito de biomecânica, o ideal não é só ficar em uma aula, não é só ficar vendo casos, mas é mergulhar mesmo no conhecimento da biomecânica. Eu sempre indico para quem quer entender um pouco mais de biomecânica, e ela pode ser utilizada em qualquer tipo de dispositivo no mundo, né? Você pode utilizar com aparelho autoligado, convencional, você pode utilizar com alinhador, especialmente com alinhadores, né? Então, a biomecânica
clínica, quem falou muito durante muitos anos foi o Burston. Mas eu diria para vocês que ele não é palatável para quem está começando a fazer ortodontia. Então, uma grande fonte de informação seriam os artigos do Mulligan. O Mulligan, na década de 80, a ortodontia clínica, de biomecânica não mudou, ele fez 16 artigos em sequência, explicando coisas que são tão claras para a gente no dia a dia, que você consegue enxergar os seus erros. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente isso e vou dar uns artigos para vocês lerem também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu utilizo fio de TMA muito, né? Talvez, não sei se vocês sabem disso, né? Eu tenho alguns anos dando aula em vários países do mundo. Esse ano foram, até agora, 11 países, ainda faltam 4 por vir. Não, 7 países, faltam 7 por vir. Tem 7 por vir. E aí, o que acontece? É muito difícil, no mundo todo, você levar essa ortodontia brasileira nossa, como nós fazemos. E a Morelli é uma grande parceira que eu sempre falo, olha, gente, lá no Brasil eu compro na Morelli, porque tem uma relação custo-benefício muito boa. E os fios que eu utilizo de TMA são todos da Morelli. Isso não é uma propaganda porque eu estou aqui, não. Isso é uma coisa que a gente tem que dar a César o que é de César, uma qualidade excelente, e eu não tenho tido problemas até hoje. Uso loops para várias coisas na ortodontia, como retração de canino, tração de canino, verticalização de molar, fechamento ou abertura de espaços, retração dos dentes anteriores. Então, os loops, os componentes auxiliares, estão na minha mecânica diária. E tem uma razão de ser. Se a gente pega, por exemplo, um caso de extração de pré-molar, e olha, gente, o mundo não mudou, a humanidade não mudou, a gente vai continuar tendo que fazer extração em alguns casos. Não pensem que isso vai mudar porque você conseguiu um dispositivo novo, uma técnica nova, isso não é verdade. A ortodontia continua com calcanhares de Aquiles. Um deles é justamente você criar osso por vestibular. Se você tem apinhamento, você troca por alinhamento, você está vestibularizando o dente. E o dente, ele caminha através do osso. Caminha através do osso, não com o osso. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Quando eu vou para vestibular, eu não estou levando o osso junto. E isso, na ortodontia, é uma dificuldade, porque eu quero alinhar dentes, mas eu não quero infringir a lei máxima, que é colocar o dente fora do alvéolo. Concordam comigo ou não? Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Bom, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui numa retração inicial de caninos? A gente, na nossa clínica, e a gente nos cursos de ortodontia, aqui tem alguns ex-alunos meus, sabem que eu gosto muito de utilizar a técnica de arco segmentado. Mas existe uma explicação para isso, porque a técnica de arco contínuo, com deslizamento, que é que nós estamos vendo aqui, ela embute algumas dificuldades. Isso para qualquer tipo de mecânica, que é você quase sempre utilizar a linha de ação de força fora do centro de resistência. E quando você faz isso, isso vem com um custo, que é gerar um momento. O que é o momento? A tendência de inclinação de um dente. Quanto mais distante eu tiver a linha de ação de força do centro de resistência, maior é a tendência de momento. Então, quando eu tenho uma única mecânica simples como essa, retração inicial de canino, feita dessa forma, eu estou embutindo na mecânica a seguir grandes problemas. Quais são eles? Aprofundamento da mordida na região anterior e a abertura da mordida na região posterior. Porque o momento da força gerou esse tipo de inconveniente. Especialmente porque o canino é um dente com uma raiz muito grande, uma raiz potente, e ao fazer isso, você gera o chamado efeito roller coaster, o efeito montanha-russa. Será que isso é o que a gente quer? Olha aqui, pessoal, veja como fica claro que no começo do tratamento, antes de iniciar a retração, estava ok o encaixe de pré-molar, não havia sobremordido, o canino estava bem controlado. Isso aqui foi feito num dos cursos nossos mesmo, sabia? E a aluna sabendo que e era uma boa aluna, mas acho que a gente às vezes quer que a coisa vá muito rápida, né? Aí a gente bota força, depois mais força. E para você corrigir a inclinação de um canino desse, isso leva muito tempo, né? Então, se você colocar força e colocar força de novo, a única coisa que você vai conseguir é atrasar a sua mecânica. Abriu a mordida na região posterior, a mordida na região anterior está mais profunda, e isso vai e vai até você simplesmente entender que não está certo. Então, a mecânica de deslizamento, ela é uma mecânica aparentemente boa para muita coisa, mas ela embute vários efeitos colaterais muito danosos. E isso está em vários artigos, isso está em vários livros de texto, então não é uma coisa nova. E aí minha proposta é essa, é a gente tratar
utilizando os benefícios de uma mecânica de arco segmentado, como, por exemplo, você utilizando uma alça. Essa é uma alça Delta Box, é uma alça que tem a parte ativa, que é o delta, e a parte onde você vai gerar o momento da alça, que é o box. Lembrei que eu falei para vocês que essa mecânica tende a levar o canino com a coroa para trás e a raiz para frente, não é isso? Concordam? Essa é uma mecânica onde a linha de ação de força está passando na coroa, tá bom? Mas vejam bem, pelo fato, eu vou explicar para vocês como é a mágica disso, pelo fato de eu ter a possibilidade de aplicar um momento aqui, porque eu tenho o momento gerado pela força e tenho o momento do binário, né? O momento do binário é o momento dessa angulação da alça que vai entrar, que eu vou explicar para vocês, que vai controlar a tendência de perda de inclinação. Olha para aqui, pessoal. Olha essa mecânica, como ela anda no canino, o canino indo para a distal, com a ativação certa. Olha que interessante. Você vê que a parte horizontal do Brecht, ela se manteve horizontal durante todo o movimento. Por que isso aconteceu? Porque a gente faz as pré-ativações para controlar os efeitos colaterais que a gente não deseja. Aqui está a alça, e eu vou explicar para vocês um pouco da biomecânica dela. Essa alça é uma alça que ela é ativada em geometria, que chama geometria número 6. O que essa geometria número 6 faz? Ela, basicamente, ela divide os momentos em igualdade, ela pega um momento alfa e um momento beta, e torna-os iguais. Olha bem, quando eu coloco essa alça aqui dentro, com essa forma de V, eu vou gerar um binário, tá? Uma força para cima na distal do Brecht e para baixo na mesial. Aqui é a mesma coisa. Isso é chamado momento do binário. Esse momento do binário está aqui, ó, pessoal, ali em cima, tá? Então, o momento é tendência de inclinação, lembrem-se. Então, o momento do binário, ele vai contrapor o momento da força. Lembrem que a força que é aplicada aqui, ela vai gerar uma tendência de inclinação desse canino, que é isso aqui, coroa para distal e raiz para mesial, como nós já vimos. Tá? Então, o que eu estou aplicando agora aqui? Eu estou aplicando a geometria número 6, não de forma direta, com o formato, mas com a ativação. A ativação significa o seguinte, pensa bem, ó, se eu colocar esse fio com esse V no meio da distância ali, eu vou ter, ao baixar essa região anterior, intrusão e extrusão. Não é? O contrário também vai acontecer, olha lá, e um momento, não é isso? Uma tendência de inclinação. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou levar esse fio para a região anterior e vou baixar a região posterior. Se a força está bem calibrada e o V está no meio do caminho, eu vou ter forças verticais iguais, concordam? As forças verticais são iguais. Então, eu vou aplicar essa tendência de momento dos dois lados, mas as forças sendo aplicadas na mesma unidade e com a mesma magnitude, elas vão ser completamente canceladas, anuladas. Então, eu tenho dois momentos agora, tá bom? Eu tenho dois momentos gerados pela alça, certo? Agora, vamos levar de novo a alça para o lugar. A alça agora está lá. Eu não tenho a ativação do V no centro, mas eu tenho a ativação da força igual. A mecânica ortodôntica de arco segmentado, ela pode ser shape-driven, ela pode ser voltada pelo formato, ou force-driven. Só a força sendo medida. E aqui eu medi a força nos dois lados. O que é que significa agora? Que eu tenho dois momentos ali, só isso. Por enquanto eu tenho aquilo ali, ó. Mas agora eu vou embutir uma outra coisa nesse sistema, que é a força de ativação. Perceberam? Eu ativei agora, ó, eu comprimi o loop, e o loop, ao se comprimir, ele se fecha, e baseado no efeito Bauschinger, é melhor que seja assim. Então, eu vou agora ter também uma força de retração de canino e de mesialização de molar. Eu não vou me estender muito nisso, mas uma vez que eu não apliquei uma força assimétrica, eu preciso que a região posterior seja mantida em ancoragem por algum outro recurso, qualquer que seja, mini implante, o que quer que seja. Então, agora eu vou fazer a ativação para vocês verem. Olha, o que vai acontecer? Prestem atenção que, ao levar esse dente para trás, o momento da força, que é essa seta torta aqui, ele vai fazer com que a coroa vá primeiro para trás. Por enquanto, não aconteceu a correção do tratamento, ou seja, não aconteceu o movimento de corpo, concordam comigo? Mas prestem atenção, o momento da força agora diminuiu. Vocês perceberam? Porque a alça desativou aqui, ó.
Só que o momento do binário ele aumentou, porque o dente agora está mais verticalizado. Então, eu não vou mais ativar essa alça e vou esperar somente o momento do binário corrigir a inclinação do canino. Olha que coisa legal, né? Se você confiar no sistema e se você fizer exatamente o que tem que ser feito, é isso que vai acontecer ao longo de algum tempo. Isso é chamada ativação de binário em segunda ordem, lateral, tá certo? Pessoal, vocês podem até pensar que não tem muito acesso ainda a usar esse tipo de recurso, que é uma coisa difícil, mas é exatamente o contrário. Difícil é você contrapor o que aconteceu na mecânica de arco contínuo quando você faz uma mecânica descontrolada. Essa é uma mecânica controlada. Então, agora, se vocês quiserem ter esse vídeo de como fazer, por favor, tenham ali a paciência de fazer baixar aqui, ó, nesse QR Code, tá? E aí eu mostro a confecção da alça e as ativações dela. Ali a confecção do delta, e aí eu mostro como é a ativação, a confecção também do box, como você vai fazer. Eu não vou deixar rodando até o final, porque a gente tem muita coisa para ver, mas você já tem acesso a isso. Então, agora veja um caso de classe 3 de um paciente que, nesse caso, a mordida anterior estava de topo, levemente cruzada, na verdade, e aí eu queria fazer a retração inicial de caninos, sem mexer na região anterior, né, para que eu conseguisse fazer a correção da classe 3. É um caso de retratamento, a paciente já tinha sido tratada, só que ela fez extrações assimétricas, e chegamos nesse ponto, tá? Então, o que a gente utiliza para isso? Eu adoro, se vocês pegarem meus casos de extração, e são poucos, cada vez a gente extrai menos, isso é uma realidade, especialmente com o advento dos mini-implantes, a gente vai ver bastante mini-implante aqui nessa aula, e principalmente extraalveolares, né? Então, lá está a alça ativada com o V, né, a ativação em V, e aí eu tenho agora a alça com a ativação da força dela. Então, a gente ativa aproximadamente 250 gramas, com ativação de 2 milímetros da alça, e aí agora eu vou esperar a mecânica e confiar na mecânica, né? Travou lá atrás, agora eu vou distalizar esse canino. De novo, não é mágica, não vai de corpo, mas ele vai com a ativação, exaurindo a força de retração e aumentando o momento do binário. Então, a gente tem uma tendência de um controle muito maior. Vejam aqui a alça sendo aplicada, na ativação dela dos dois lados. E prestem atenção também em outra coisa. Vejam como ela é ativada em primeira ordem. Vocês já distalizaram um canino depois de extração, ou pré-molar, qualquer coisa que seja? É impossível que você consiga um movimento na mecânica de arco contínuo sem rotação. Concordam? Vai ter uma rotação. Então, a alça também aplica um binário em segunda ordem, ou, perdão, primeira ordem, olhando por cima. Ó. O binário também é aplicado aqui. Então, eu consigo fazer uma mecânica onde eu controlo também a tendência de rotação desse canino. Então, como é que é feito isso, pessoal? Parece uma coisa simples, né? Eu vou colocar somente lá um antigiro e pronto. Bom, eu vou explicar para vocês uma coisa. Parece simples, mas é um pouquinho mais difícil do que isso, porque existe um truque nessa situação da aplicação de binário em primeira ordem. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Ó, a tendência é desse canino girar mais nessa direção, não é isso? É o canino girar mais fazendo esse tipo de inclinação, girando para distal. O que vai acontecer agora? Eu tenho um momento do binário, que faz o contrário do momento da força. Agora, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu vou mostrar para vocês logo depois de terminar esse caso aqui. Então, lá está sendo retraído o canino, e aí, depois que eu tenho espaço, eu vou incorporar a região anterior, né, só para mostrar o passo a passo da mecânica, e aí a gente faz uma mecânica de arco contínuo. Eu termino com arco contínuo. Eu não começo, muitos casos, com arco contínuo, mas eu termino com arco contínuo, porque é a forma de você dar formato ao arco, de você dar uma mecânica mais organizada, digamos assim, né? E aí a gente termina com a intercuspidação fazendo com arcos contínuos. Bom, então, aqui foi a classe 3 tratada dessa forma, com a alça de retração. Mostra um caso de fechamento de espaço usando o mesmo recurso, pessoal, o mesmo conceito da aplicação do V simétrico. Essa é uma alça delta. Aí eu tinha um implante ali, usei o implante com essa mecânica com a alça delta box,
E eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto aqui. Ó. A aplicação sempre é a mesma, é o V simétrico. A aplicação é, eu quero fazer com que eu tenha só os contramomentos, tá? Para que o dente não feche só de coroa. Só que, ao fazer isso, eu preciso calibrar as duas forças. Aí, quando eu pude usar o implante, que é outra coisa interessantíssima, né? Tem muita gente que acha que implante regular não pode ser utilizado como ancoragem, é exatamente o contrário. Em 2001, o Kenji Iguchi, não Ojima, o Kenji Iguchi fez um livro sobre isso, sobre como fazer mecânica ortodôntica com implante como ancoragem. E já há muitos anos nós sabemos disso. Então, aí foi utilizado o implante como ancoragem. E prestem atenção, gente, isso eu acho lindíssimo, nessa angulação do canino. O canino está com a angulação zerada. Olha como ele está totalmente horizontalizado. Então, o que acontece nessa mecânica? É um controle muito mais de inclinação de dente muito mais rigoroso do que o que você tem com a mecânica de arcos contínuos. Deixa eu mostrar para vocês agora o controle que você tem que ter também na rotação. O controle rotacional parece uma coisa simples, né? Bom, eu sei que quando eu aplico uma mecânica de arco contínuo, coloco ou um power chain ou uma alça, uma mola de níquel titânio, eu vou ter a retração, claro, mas eu tenho o momento da força, concordam? Que na visão aqui, em classe 1, em primeira ordem, ela é nessa direção. É uma direção anti-horária para a nossa vista aqui. Então, a gente vai ter a distalização com muita rotação. Concordam? É isso aí, né? E o que eu posso fazer, então, agora, para evitar que isso aconteça? Vou fazer uma ativação de primeira ordem. Vou fazer uma ativação daquela ordem ali. Percebam que é exatamente o contrário da tendência de rotação do canino, certo? Aí eu vou fazer uma distalização utilizando o momento do binário para controlar o momento da força. Só que eu tenho agora um problema que eu vou contornar de uma forma interessante. Preste atenção. Se você fizer só uma ativação, o que vai acontecer, basicamente, é que você vai tirar o seu canino do alvéolo. Tá? Se você fizer só uma ativação no canino para que o canino não gire, e não fizer uma ativação compensatória, o seu canino vai para fora do arco. Por quê? Porque essa é uma dobra em V assimétrica. Se você fizer isso, a geometria que você gera aqui é essa aqui. Ó. Preste atenção. Se eu colocar uma ativação dessa natureza aqui, qual é que é a tendência que eu vou ter aqui nos dois dentes, no sentido lingual e vestibular? O molar vai para lingual e o canino vai para vestibular. Mas não espere que o molar vá para lingual, o canino sai todo do arco. Então, é importante e é necessário que você faça uma dobra para compensar esse V assimétrico. Este é um V assimétrico. É uma dobra feita somente num ponto. Ao fazer aquilo, ó, eu não gero equilíbrio dos vetores horizontais. Vocês estão entendendo? Não gera um equilíbrio e há, no canino, uma tendência muito rápida de vestibularização. Então, quando eu dou essa aula, eu sempre falo para as pessoas, olha, se você não entendeu isso aqui, é bom não usar a dobra anti-rotação, porque isso vai acontecer muito rapidamente. O que é que eu tenho que fazer para evitar isso? O mesmo V simétrico, o mesmo tipo de ativação, porque eu vou fazer com que os vetores, neste caso, horizontais, se equilibrem. E ao equilibrar os vetores horizontais, eu só tenho os momentos agora, que é o que eu quero. Então, o canino vai distalizar e vai gerar, em algum momento, depois de você distalizar, tem que ficar esperando, ele vai corrigir a rotação. Não ative de novo. Lembra que o binário leva tempo para se processar. Então, ele vai fazer isso após algum tempo. Então, pessoal, essa é a ideia. A dobra de primeira ordem, ela tem que ser compensada. Se vocês quiserem ver esse vídeo, como faz a dobra também, fiquem à vontade. Isso aqui é esse vídeo aqui, tá? Então, a geometria que eu quero utilizar não é uma geometria assimétrica, é uma geometria simétrica. Então, essa é a forma errada de fazer o V, ou de fazer a ativação, porque gera movimentos horizontais. E aí eu vou mostrar para vocês, logo depois, a forma correta, que é utilizando o V simétrico. Está no artigo do Mulligan, tá? Nos artigos do Mulligan. Para quem quiser
ver um pouco mais sobre isso. Bom, vamos adiante um pouco sobre o que fazer em pacientes ainda com dobra, ainda com alças, uma coisa muito comum na nossa mecânica, concordam? Que é isso aqui, ó, caninos altos. Né? E caninos altos, vocês vão ter que aplicar força ou com elástico ou com fio. Né? Qual seria a forma correta de eu utilizar uma mecânica para levar esse canino que está alto para a relação dele no arco? Bom, parece simples, né? Se eu colocar um fio aqui, o fio vai me trazer o canino para o arco. Se o teu canino tiver com a raiz para-vestibular, isso é um desastre. Olha, eu tenho dezenas e dezenas de imagens que eu vejo na internet onde essa mecânica foi usada. É uma mecânica sem controle de binário. Quando eu tenho o momento que é gerado ali para baixo, que é o momento da força, a força vai fazer tem esse vetor, tá? É uma força oblíqua, ela vai fazer isso com o canino. Raiz para vestibular e coroa para palatino, certo? Então, esse movimento, a resultante que você tem aqui, que é uma resultante oblíqua, e não tem torque aqui, ela tende a levar a raiz totalmente para fora do osso. Quanto mais alto tiver o canino, mais dramático é o resultado. Então, muito cuidado na hora de você fazer esse tipo de mecânica, porque é isso que vai acontecer. Tá? É essa mecânica que você não quer. Está errado, então, utilizar fio, níquel titânio, quando eu tenho o dente mal posicionado, quando o canino está alto? Há exceções. E uma das exceções é quando o canino apresenta uma inclinação palatina de coroa, de raiz. Então, se o canino apresentar uma inclinação palatina de raiz, ok, perfeito. É o que você quer. É coroa para baixo e para palatino e raiz para vestibular. O efeito colateral que você gera ali é benéfico para você. Efeitos colaterais nem sempre são ruins. Então, nesse caso, é uma mecânica boa. Nesse caso, é uma mecânica adequada. Bom, e o que eu posso fazer, então, se eu tiver uma situação que não seja essa? Se eu tiver a situação anterior, qual seria, então, a mecânica indicada para um caso como aquele? Bom, se eu tiver uma situação como essa, eu posso utilizar uma alça. A alça, ela é uma mecânica de controle tridimensional. Pensem nisso. A alça permite controle tridimensional. Como assim? Ao colocar a alça, que é uma alça box, o box está ali, pessoal, só para dar mais flexibilidade, tá? E diminuir a força por unidade de ativação. Quando eu tenho mais flexibilidade, eu posso ativar num range maior, numa distância maior, alcance maior. Então, o que eu posso fazer? Se eu sei que a minha mecânica ela gera uma resultante oblíqua, eu tenho que contrapor isso aqui, pessoal. Essa seta curva vermelha, que é o momento da força para baixo. Estão entendendo? Então, o que eu faço para contrapor isso? Pessoal, quando vocês forem experientes em biomecânica há algum tempo, vocês vão ver que é tão simples, porque tudo é a relação momento-força. Em ortodontia, tudo significa relação momento-força. É o momento aplicado pela força de retração, de verticalização, o que quer que seja, contra o momento do binário, que é o torque. Vocês entendem? Então, a relação momento-força tem que ser equilibrada. O que está faltando aqui, então? Torque. Concordam? Torque. Aqui está faltando um torque de coroa para vestibular e de raiz para palatino. Então, eu aplico o torque aqui, ó. Eu tenho o momento da força e tenho o momento do torque. Vocês estão entendendo? Então, quando eu faço essa mecânica, o que eu estou fazendo é equilibrar, tentando equilibrar o momento que eu gero da força, que levaria a coroa para palatino e raiz para vestibular, com o momento do torque que está fazendo o contrário. Então, no final das contas, é tão simples a esse ponto. Você fala assim, o que vai acontecer quando eu aplicar a força nesse ponto? Eu tenho uma tendência de inclinação, não quero. Então, eu vou agora contrapor com outro binário, com outro momento que eu tenho, que é do binário, que pode ser do torque ou pode ser da alça, da angulação da alça. Então, ali está o binário, que é do torque, e, de novo, o que vai acontecer na mecânica no mundo real? Ele não vai corrigir logo de cara. Mas, quando você vem para baixo, o que acontece é que tua força diminui e o momento da força diminui. Só quem está agora atuando é o momento do torque. Então, esse torque, ele vai agora fazer com que a raiz do dente seja inserida no osso. Vocês entendem?
Isso é simples, pessoal, e é efetivo demais. Então, quando você tem o torque nessa direção para contrapor o momento da força, a tendência de controle sua é muito grande. Como esse caso aqui, por exemplo. Ó, uma paciente que tinha caninos que estavam na fase 1 do tratamento, eu fiz somente a expansão, e junto com a expansão também fizemos, logo depois, ao colocar o aparelho fixo na segunda etapa, primeiro a gente vai lidar também com o perímetro do arco, que é um ponto importantíssimo, que às vezes a gente não pensa, né? O perímetro do arco é fundamental. É o que salva a ortodontia corretiva depois. Então, o controle de perímetro de arco, e agora estou colocando elástico de classe 3 só para fazer uma retração de canino com elástico de classe 3. E vestibularizar um pouco os incisivos. E aqui, ó, não está inserido no nivelamento a região anterior. Por quê? Para evitar a protrusão e o cruzamento da mordida na região anterior. Então, agora, depois de ter espaço, agora sim eu uso o nivelamento. E olha onde o canino veio. E aí, para que o canino venha para uma posição mais legal, o que é que eu faço? Uso a alça ativada para extruir o canino e com o torque na ponta dela. Então, o dente vai vir para baixo, né? E o torque vai ser corrigido depois. Então, o torque não é corrigido no mesmo momento. O torque é corrigido um pouco depois. Então, é essa mecânica que você tem que ter muito cuidado. A mecânica é momento da força, de novo, menos momento do torque. Então, se você igualar os dois, a tua mecânica vai ser muito controlada. Momento do torque, né? Qual é o momento desse torque? Não é fácil calcular e não é fácil calibrar, mas efetivamente você vai avaliando isso, consulta a consulta, para você ter a noção exata do que tem que ser feito. Eu vou ativar mais o torque, vou desativar o torque, aumentar a força. Então, mecanicamente falando, é muito simples e é muito efetivo. O que eu digo sempre para os meus alunos, não adianta fazer força sobre força em ortodontia. A força tem que ser feita e tem que se esperar, porque tudo que você embutiu ali demora tempo para acontecer. Aqui, por exemplo, ó, depois de muito tempo, com o dente sofrendo torque, a gente consegue colocá-lo de volta no alvéolo. Bom, vamos lá. Tracionamento de canino é uma outra coisa que é muito bem feita e rapidamente executável com algum tipo de alça. Nesse caso, a alça mais simples de todas, que é o cantilever. O cantilever é uma alça onde você aplica um ponto só aqui de força e você tem o efeito contrário no outro lado, mais um binário. Então, o binário está sendo aplicado aqui no molar e aqui é uma força somente vertical. Mas, nesse caso, essa força tem que ser dirigida para onde você quer. E onde é que você quer que ela vá? Para baixo, para trás, em primeiro lugar, e depois para vestibular. O que é que acontece nesse paciente aqui? A proximidade, isso é muito importante que vocês entendam, viu, gente? A proximidade da coroa do canino com a raiz do lateral, ela é terrível para a gente. Eu já vi muitos casos de reabsorção severa no lateral por causa disso. Porque a raiz do canino, ou a coroa do canino, pressiona a raiz do lateral. E nessa guerra, a coroa do canino sempre ganha. A raiz do lateral sempre perde. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que fazer uma avaliação mais tridimensional do problema. Não é? Olha onde está aquela raiz em relação à coroa do canino. Então, a sua mecânica aqui, ela tem que ir tirando o canino do contato com o lateral. Então, em primeiro lugar, eu não quero mexer no lateral. Não quero mexer no lateral, tá? Eu vou tracionar o canino tirando-o do contato lateral. Olha para lá o que é que eu vou fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer alguma coisa para evitar o contato do canino que está sendo tracionado com o arco antagônico, né? Então, eu uso muito batente para isso. E aí eu vou utilizar o cantilever. Qual que é a beleza do cantilever aqui? É você conseguir linha de ação de força compatível com a maloclusão. A maloclusão é canino tem que ser livrado do lateral. Então, a minha linha de ação de força vai ser aquela lá, ó. Preste atenção. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou ligando ponto de origem e ponto de aplicação dessa forma, oblíqua. Vocês entendem? Então, a minha linha de ação de força lá, ó, é para baixo e para trás. Não é para vestibular ainda. Entendem? Porque se você colocar para vestibular, você tem uma grande chance de você reabsorver a raiz lateral. Enorme chance de reabsorver a raiz lateral. Então, minha mecânica primeiro é essa ali, ó. Cantilever. A força aqui é pequena.
A força aqui é menor do que 60 gramas. É uma força pequena e constante. Eu utilizo barra palatina também nesses casos, porque eu acho que é importante que você também, em grande parte desses casos, a barra palatina entra. Mas se você está com um fio muito pesado, nem precisa. Tá? Se é um fio 19x25 de aço, eu já acho que é suficiente para manter a ancoragem. E aí, depois que você vem com o dente para essa posição, o que é que você pode fazer? Lembra aquele primeiro caso que eu mostrei? O canino agora está numa posição alta, só que ele está com a raiz parapalatino. Isso é ótimo. Essa mecânica permite que eu faça isso daqui, ó, uma mecânica livre de tracionamento. Aí eu uso o que nós chamamos de mantenedor de espaço ativo, que é um fio, que vocês vão ver daqui a pouco, um fio de aço, 0,18, que é construído com 2 helicoides, só que o segredo aqui ele é maior, essa distância é maior do que o espaço, sabe? Então, ele vai entrar com um pouco de pressão, para manter aquele espaço e para contrapor a tendência do lateral e do premolar subirem. Então, ele vai entrar com um pouco de pressão, e aí, quando esse dente vier para o lugar, aí é a finalização. Qual é a finalização nesse caso, pessoal? Torque. Torque. Porque a coroa do canino foi para vestibular, mas a raiz foi para palatino. Certo? Então, após o tracionamento, está aqui o passo a passo, olha aqui o mantenedor de espaço, é um mantenedor de espaço ativo, e após o canino vir para essa posição dele, ele vem com a coroa ainda, olha lá, ele vem com a coroa para vestibular e a raiz por palatino. E aí tem 2 formas de dar esse torque. A mais simples é o torque no próprio fio. Né? Você dá um torque no próprio fio. Qual o problema aqui? Bracket cerâmico para aguentar torque individual. Vocês sabem qual é o barulho mais assombroso para o ortodontista? É você estar às 5 horas da tarde, 5h30, 5 pacientes esperando. Aí você está lá e vai dar um torque para botar o fio no final. Você ouve um... Dá vontade de voltar o tempo, né? Ou fingir que não aconteceu. Fica quieto. Só o auxiliar já olha para você assim, ó. Acredito, vou chegar em casa 8h30 hoje. Viu? Mas o que é que eu faço para tentar contornar isso? TMA. Eu uso torque individual com TMA. TMA 19x25. Então, essa é uma das formas que eu tenho de dar o torque individual. Alicate macho e fêmea. Tem outras formas também, que se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ver um monte de caso lá de torque individual com alça, torque individual com fio, torque individual com molas. Então, algumas opções você terá. Mas olha que legal, o canino depois pode ser corrigido em sua posição final. Tracionamento de canino, então, é uma coisa bem interessante para esse tipo de mecânica, tá bom? Aqui só uma visão oclusal. Então, primeiro ele vai para trás, depois ele vai com o fio para frente, lá é o mantenedor de espaço ativo, e final é torque para controlar a posição palatina da raiz. Então, é aqui outra aplicabilidade bem interessante das alças. Outra, fechamento de espaço. Você não gosta de fechar? Eu adoro fechar espaço. Sabe por quê? Porque o paciente gosta, muitos pacientes gostam da ideia. Tem plantodontista aqui? Não? Ele não gosta de ver essa parte da aula, não, viu? Aí, ó, dá para abrir também, viu? Nesse caso aqui, eu quero fechar. Então, a ideia é fechar esse espaço com controle. Não é? Será que é possível? Sim, é possível. A mecânica ao longo da crista óssea, ela é possível. E ela forma osso à frente do movimento. Agora, ela não é legal desse jeito. Arco contínuo gera uma rotação muito rápida do molar e uma perda de inclinação muito rápida do molar. Então, o que é que nós podemos fazer para evitar aquele movimento ali? Ó? Olha esse movimento. Eu quero evitar isso. O que é isso? Rotação do molar. O que é que eu posso fazer para evitar um movimento de rotação do molar? Aplicar um contramomento da força. Lembram? Então, vamos lá. Isso não é legal. O que é que eu quero fazer, então, aqui? Eu vou aplicar uma alça com ativação em primeira ordem em V. Lembram do V? Olha ele aqui, ó. Onde ele está aqui, ó. Então, o V aqui vai no criss-cross e no molar. Criss-cross é o tubo cruzado, pessoal. E aqui está só a confecção dessa alça. Super simples a confecção dela.
A gente vai fazer um helicoide, fazer um V com um helicoide na ponta. Depois eu vou fechar esse delta, né? Fechar essa pirâmide. E aí eu vou fazer uma ativação simétrica do V no espaço, no meio do espaço. Então, é relativamente simples a ativação dessa alça. Então, eu vou fazer isso e vou dividir agora a parte anterior e a parte posterior para ficar no meio do espaço. Olha que legal a ativação dessa alça. Ó. Ela tem uma memória de forma, TMA é muito bom, e quando você faz a forma para fechar a alça, as pernas da alça, quando você ativa, você ganha eficiência. Então, aqui eu tenho agora o momento da força e o momento do binário, o que gera uma tendência de controle muito grande. E se você olhar o caso, olha para isso aqui. Ó a quantidade de movimento que foi proposta para esse dente. E olha o que aconteceu, um movimento bem controlado, com pouco giro, e o controle de giro foi ao longo do tratamento. E olha que interessante, olha a pneumatização que eu tenho aqui. Ó. Aqui é cortical, gente. Isso aqui é cortical, viu? É lento e gradual. É lento e gradual. Você vai levar aí um ano e meio para fechar um espaço desse. Vale a pena? Pô, não sei, porque o paciente falou, não quero, para o arco inferior termine em primeiro molar, eu não quero fazer mais implante. É possível? Possível é. Quer? Vamos fazer. Mas demora. Então, apesar de ser possível, eu diria para vocês que não é a melhor opção. Mas é possível. É possível. Tem paciente que quer que seja assim. Tem paciente que quer fechar o espaço. Há pacientes que são mais jovens, por exemplo, essa paciente, que tinha a agenesia do segundo premolar superior, dos dois lados, onde também fechamos o espaço. É uma paciente que é dentista e ela queria fechar o espaço. Pode fechar esse espaço desse molar, desse premolar aí? Eu falei, vamos fechar, ué. Demora um pouco mais, mas é possível. De novo, alça. Eu só faço isso com alça, pessoal. Aplico aquele mesmo pensamento. Pessoal, eu estou indo rápido porque eu sei que nessa hora que todo mundo quer dormir, então eu falo e mostro como se fosse um vídeo para vocês aqui, né? Para vocês não dormirem, tá? E só vai ganhar o presente no final quem estiver acordado. Olha lá, aplicação de novo do V simétrico, né? O conceito é o mesmo, a geometria número 6 do Burston, o V simétrico para Mulligan, e aí eu tenho a anulação dos efeitos verticais e tenho só os momentos. O momento da força é anulado pelo momento do binário. E aí eu tenho esses dois momentos que se anulam, então eu tenho uma tendência de controle muito maior por conta disso. Bom, vou mostrar para vocês o caso como ele andou, né? E em algum momento eu utilizei a mecânica com ancoragem absoluta, tá? Porque eu estava perdendo ancoragem na região anterior. E esse caso foi mais difícil do que o anterior, porque também tinha a pneumatização, ó, mas ele eu não consegui trazer de corpo. Então, o que aconteceu depois disso? Ó, fechamos o espaço, tá? Fomos fechando o espaço. Eu prefiro fazer sempre sem trazer os dois juntos, tá? Eu trago primeiro um molar, depois eu trago outro. Por que eu faço isso? Porque, geralmente, o segundo molar, o terceiro, ou o primeiro e o segundo, se for o caso, como aqui, eles são muito amigos. Eles não vão sozinhos. Um puxa o outro. Conhecem as fibras transeptais? Elas estão ali, ó, tracionando junto. Então, é muito difícil que ele não acompanhe. Mas, se ele não acompanhar, eu passo depois e pego ele no caminho. Então, aqui, ó, aconteceu esse tipo de movimento. E aí, as fibras transeptais estão ali, prazer, sou eu. E aí, ela vai levar, geralmente, o molar em conjunto. Tá? Agora, presta atenção, pessoal. Coisa interessante. Bom, não deu como eu queria certo. Vamos jogar a toalha? Não. Tem outra opção. Vamos utilizar uma outra alça agora para verticalizar aquele molar. Ele foi mais de coroa do que de raiz. Então, agora eu vou fazer uma alça boot, uma alça em bota, uma alça em L, para fazer o movimento da raiz. Tá? Ancoragem com elástico. Elástico não funciona. Pô, comigo funciona, eu falo com o paciente o tempo todo. Se não usar elástico, você vai vir aqui mês que vem, eu vou te falar, não adiantou nada, você tem que pagar sua manutençãozinha igualzinha, e você não fez nada que tinha que ter feito. Dói no bolso. Então, o que acontece? Ele vai lá e usa. Então, aqui está a mecânica como foi feita na paciente, ó. Dos dois lados, utilizando alça,
Em algum momento, nesse lado, eu preferi fazer já direto com o mini implante. Também a ativação da mesma forma, mas olha lá, olha a coroa zona onde é que está indo, estão vendo? A coroa está inclinando mesialmente. Por mais que você aplique tudo que você aprendeu sobre momento, contra momento, nem sempre funciona do jeito que a gente quer, pessoal. É biologia também. A gente fala biomecânica como se fosse a expressão exata do que vai acontecer. Não é, às vezes. É o jeito certo. Mas, às vezes, não funciona da forma que a gente quer. Então, o que é que eu fiz? Olha a alça. A alça foi aplicada aqui. Essa é uma alça extrusiva, porque ela não tem o V simétrico, mas eu queria extrusão. Então, olha bem. Mantendo a coroa no lugar, e ali, após algum tempo, a gente conseguiu verticalizar aquele molar. Então, olha o molar como está vertical, olha como ele está assentando. E a gente precisa de mecânicas auxiliares por palatino. Mesmo que você tenha antirrotação, tudo, não confie. Mecânica auxiliar por lingual ou por palatino é obrigatório, especialmente num dente grandão como o molar. Então, eu sempre aplico a mecânica também por palatino. Aqui está o caso finalizado, né? Opa, perdão. O caso finalizado. E aí vejam como teve um assentamento bom do molar aqui, na verticalização dele, né? Então, a paciente com fechamento de espaço. E se eu quiser fechar espaço dos dentes anteriores após extração? Também pode? Tem alça para isso? Tem também. Olha que legal essa alça. É uma alça também utilizável para controlar a inclinação dos dentes anteriores. Como assim? Presta atenção, quando você retrai, qual é a primeira coisa que acontece? Com alinhador, principalmente. Você perde inclinação, concordam? Perde inclinação, porque o momento da força é muito grande. E não há momento que seja tão bom, não há momento que seja tão efetivo quanto o momento da alça. Não há. Torque, difícil. Por quê? Especialmente em breque cerâmico. Torque é difícil, porque lembra que a força do torque é determinada pela distância multiplicada pela força de por cada uma das forças. E a distância do torque é 0,6. Então, sua carga é enorme para o torque dar certo. Tem que ser enorme. Aqui, não. Aqui, quem determina o torque é a angulação da alça. Vou explicar para vocês, tá? Mas olha que legal, pessoal. Ativação, eu só deixo acontecer. Olha o controle, olha que legal. Esse espaço todo fechou em 3 meses. Com o controle. Percebam que há uma boa inclinação dos dentes anteriores. Isso é muito difícil você conseguir com torque e com fio contínuo. Mas aqui, nesse tipo de mecânica, e aí também é um vídeo para vocês verem como é que é feita, a mecânica pode controlar essa tendência de inclinação negativa dos incisivos via inclinação na angulação do fio na região anterior. E por que ele é mais efetivo? Porque eu tenho mais possibilidade de ativação pela flexibilidade ser maior. Então, minha ativação é muito grande. Tá? Então, esse tipo de mecânica, para mim, ela faz todo sentido. Se eu não quiser extrair, tem alça? Também tem. A gente pode fazer retração de todo o arco utilizando o mesmo recurso. A alça consegue gerar força acima de 450 gramas. Você precisa de quanto? 350 em cada lado. 350 em cada lado para distalizar o arco todo é suficiente. Desde que você extraia o terceiro molar. Certo? Desde que você extraia o terceiro molar. Se você não extrair o terceiro molar, a sua mecânica é muito difícil. E quando é o momento de extrair o terceiro molar aqui, Marcelo? Quanto é? Quanto é, Marcelo? Logo antes de começar a retração. Por quê? Porque aí você tem o chamado RAP. Não é o RAP de música, tá? É o Rapid Acceleratory Phenomenon, que é o fenômeno aceleratório regional, que é o mesmo que ajuda a gente pós-cirurgia ortognática. Então, o momento de começar a retração é no dia que você extrair o terceiro molar. Rápido, tá? E aí a força aplicada, esse paciente é uma paciente de transferência, né? Gente, não funciona nunca você aplicar esse tipo de mecânica para corrigir uma classe 2 via mesialização inferior com mola. Mola é um veneno, pessoal. Mola se aplica por pouco tempo. A mola gira o dente, a mola gera uma inclinação grande do plano oclusal, porque ela vai mesializar o canino, baixando a região anterior, e se ela for unilateral, o plano oclusal vai ser todo desviado. Vários e vários casos eu tenho um artigo sobre isso. Então, a mola não vai funcionar. Então, aqui é o seguinte, ó, se você quiser mesializar o arco inferior, mesialize como de corpo. A gente não tem tempo para mostrar as alças para isso,
mas também a alça para isso. Elástico de classe 2, numa classe 2 completa, unilateral, esquece. Não funciona. O paciente vai terminar com um quente horrível no arco. Então, as mecânicas têm que ser assertivas. Por isso que a alça é boa. Porque ela consegue contrapor a tendência de inclinação que você não quer, que você não pode deixar acontecer. Então, nós temos aqui uma mecânica de retração no arco superior, feita com a alça. A alça me permite corrigir uma classe 2 como essa, desde que eu faça extração do terceiro molar. Sem extração do terceiro molar, nem tente, tá? Nem tente. Não vai funcionar. Então, esse caso todo foi distalizado em 13 meses, se não me engano. Por quê? Porque a mecânica ela é muito efetiva com a alça, gente. A mecânica com alça ela é diferente. Procurem imergir um pouco nisso, para vocês entenderem, verem seus casos tratados dessa forma. Eu trato assim há mais de 20 anos, gente, não é porque eu sou mais esperto que ninguém, é porque eu vi o problema na minha clínica. Eu ficava anos para ir contra uma mecânica que eu estava gerando para piorar o caso. Eu vou contar uma história para vocês interessante. Como eu dou aula em vários países, eu dou aula muito no Oriente Médio. Como eu tenho cara de árabe, eu chego lá com minha esposa, todo mundo fala inglês com ela, e comigo fala árabe. Né? Don't understand, I'm sorry. Quê? Salam aleikum? Não, eu não entendo. Aí, a moça falou assim para mim, Kleber, ela foi para 3 cursos meus, na região do Oriente Médio. 3. Ela foi no Catar, foi no Egito e foi no Iraque. Iraque, todo mundo fala assim, você foi no Iraque? Eu já fui 3 vezes no Iraque. O Iraque é um país legal, viu, gente? Povo, gente boa pra caramba. Fresquinho o lugar, 58 no verão. 58 graus, vocês já viram isso, não? E não é 58 igual brisa, não. É 58 que não mexe uma pena, se você jogar assim. Ó. É uma coisa de doido. Aí ela falou para mim, Kleber, professor, sabe por que eu vou nos seus cursos, que eu estou vindo? Eu falei, porque acho que tu quer aprender mais e mais. Você é uma excelente aluna. Ela falou, não, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, o nome dela é Rose. Ela fala, porque eu percebi que eu não sabendo aplicar biomecânica, eu crio minhas próprias masoclusões. Isso não é forte, gente? É o que a gente faz no dia a dia, sabia? Eu faço também. Às vezes eu faço uma coisa e falo, gente, olha o que aconteceu. Um efeito colateral que agora vai demandar de mim tempo para contrapor. Então, eu estou criando minhas próprias masoclusões, se eu não souber mecânica. Outra coisa que a gente pode fazer, corrigir quente de plano oclusal. Esse é nosso amigo Paulo Henrique. Paulo Henrique queria fazer uma cirurgia ortognática, eu não gostava do queixo dele, tá? Ele queria fazer cirurgia ortognática e hoje a gente faz muita cirurgia por benefício antecipado. Já ouviram falar, né? Cirurgia de benefício antecipado ou cirurgia de mínimo preparo, que é o caso dele. Então, o que a gente fez no caso do Paulo Henrique? A gente preparou ele para a cirurgia, tipo 2 meses ou 3, algo assim. Então, colocamos o fio. Veja que o fio está cheio de dobra, né? Para quem não gosta de dobrar, não dá para fazer uma coisa dessa. Então, o fio está cheio de dobra porque não deu tempo de alinhar e nivelar. E aí, ele está pronto para a cirurgia ortognática. Só que o problema é que a gente sabia que Paulo Henrique teria que fazer depois a ortodontia total, porque o benefício antecipado é você faz a cirurgia antes, você tem um grande benefício de fazer um tratamento mais rápido por causa do fenômeno aceleratório regional, e aí o tratamento anda muito rápido, tá? Mas só que o pós é onde está a ortodontia. Então, está aqui tudo no lugar, está aqui a cirurgia dele, foi uma cirurgia de bissagital mandibular, mais a mentoplastia de avanço. E aí, resolvido o caso. O problema, na verdade, é que agora vem a ortodontia, né? E aí a gente herdou isso aqui, ó. O que é isso? É um quente do plano oclusal mandibular. Então, pô, aqui é fácil, eu boto elástico. Aí você piora em cima, né? O que você tem que fazer aqui, então? Aqui eu preciso resolver onde está o problema. E o problema é inferior do lado esquerdo. Então, o que eu posso fazer para isso? Olha aqui. Usamos uma alça aplicada sobre 2 mini implantes. Por que 2 mini implantes? Porque essa alça tem momento, é um cantilever. Ela tem um momento aqui que desenrosca o mini implante. Então, eu coloquei 2 mini implantes em linha, fazendo a força para cima e para dentro. Então, o que é que está tendo aqui? A alça, ela está fazendo mecânica para corrigir o cantilever, para corrigir esse quente e para corrigir também a linha média. Então, a gente está com a alça para cima, olha lá, 2 mini implantes em linha, botei um bracket no meio, tá? Porque aqui tem o momento da força, o momento do binário.
e se eu tivesse só um mini implante, ele ia desenroscar, não é? Então, 2 implantes em linha. Hoje, como nós temos os extraalveolares, aí é de beleza, é super tranquilo. E aí a gente conseguiu corrigir tanto a linha média quanto o quente. E lembrem-se, após a correção, essa é uma dica para vocês, 3 meses de elástico para manter, tá? 3 meses de elástico, 10 a 12 horas por dia. Por quê? Porque o movimento extrusivo, ele carrega consigo uma memória. Ele carrega a memória das fibras do ligamento periodontal, que estão puxando de volta. Com 3 meses, você tem 2 renovações das fibras do ligamento periodontal e tem tem crescimento ósseo em volta da raiz. Então, você tem mais estabilidade. Isso é protocolo para mim. 3 meses pós-correção vertical, o uso de elástico, 10 horas por dia. E aqui está Paulo Henrique, depois da correção do quente e da correção da linha média. Tá? Então, mais uma forma de correção para vocês. Eu queria mostrar para vocês um caso interessante, que eu vou dizer para vocês o seguinte, não há solução, num caso como esse, fora de mini implante extraalveolar. Não há como. Olha essa paciente, olha a linha média dela. É um caso curioso também, porque esse canino vai melhorar bastante durante o tratamento por causa do torque. Preste atenção nesses detalhes. As linhas médias estão desviadas, aqui é a Vandrea, e ela tinha um desvio tanto no superior quanto no inferior, mas muito mais no superior, tá? Quando a gente terminar essa aula, tem um e-book para vocês sobre essa análise facial. Se vocês seguirem isso, pessoal, juro para vocês, eu digo isso pelo feedback que eu tenho dos alunos há tantos anos. Isso esclarece muito o que você pode fazer na mecânica ortodôntica. Volume, né? Aí a gente tem aqui a linha média, as linhas médias. Olha a linha média superior dela. Olha a linha média superior dela e inferior. E uma coisa interessante que é justamente a relação oclusal dela. Olha a simetria de canino que ela tem, de um lado com relação ao outro. Um pouco de quente, mas nada demais, nada que assuste, tá? Uma relação de arco do sorriso não ideal, né? E aí, olha a relação dentária dela. Ela é classe 2 de um lado, 2/3 de classe 2 de um lado e classe 3 do outro. Como é que resolve isso sem extração? Como é que resolve isso sem extração? Você tem que rodar o arco dela, girar o arco dela. Então, você precisa de um ponto de ancoragem de um lado e do outro para que você faça esse movimento rotacional do arco. Primeiro ponto, tá? E aí eu preciso de uma alça, porque eu tenho que empurrar, que eu tenho que controlar a mecânica sem deixar o dente inclinar, sem deixar os molares inclinarem, pré-molares inclinarem. E aí o que eu utilizei? Uma alça de um lado que está puxando, percebam que ao ser ativada, ela fecha as perninhas dela, e outra que está empurrando, que também ao ser ativada, fecha as perninhas dela. Então, esse lado está empurrando para corrigir a classe 3, e aquele está puxando para corrigir a classe 2. Entendem? Retração e protração, com parafusos extraalveolares. Então, feita a mecânica dos dois lados, aqui o parafuso caiu 2 vezes, mas eu sou teimoso, ele cai o bode de novo. Vamos lá. Ela tem muito pouco osso ali. Mas vejam que interessante, o lado de cá já corrigiu, e esse lado de lá está ainda retraindo. Veja que ela não tinha nenhuma sobressaliência, agora ela já tem. O arco está sendo girado. Então, as alças, junto com os 2 mini implantes, estão corrigindo esse posicionamento dela. E no arco inferior, por causa da linha média desviada, também está sendo retraído. Vamos lá. Eu acho muito legal esse caso, porque é um caso eu considero um dos casos mais difíceis de você tratar. Classe 2 de um lado e classe 3 do outro, sem extração. Porque a mecânica é rodar o arco, rotacionar o arco. Isso é muito difícil do ponto de vista ortodôntico. Está aqui ela após a finalização, a correção das linhas médias dela, o passo a passo da correção das linhas médias, da classe 2 de um lado e a classe 3 do outro. Então, pessoal, com alças e com mini implantes, sua vida muda demais. Demais mesmo, viu? É a correção do plano oclusal. Como nós temos pouco tempo agora, deixa eu só passar aqui para finalizar. Pode ir um pouquinho? Ah, então tá. Deixa eu mostrar mais casos para vocês, né? Vai que você fala assim, pô, esse caso eu tenho no consultório, um desse, ó. Eu quero fazer isso aí. Deixa eu mostrar para vocês um outro caso de um paciente classe 3, no arco inferior, e também utilizando a mecânica com alças.
Bom, o que foi feito aqui? A paciente era classe 3, tá? No arco inferior ela tinha uma mesialização do arco inferior do lado direito, e o planejamento foi extração daquele molarzão lá que está ruim, lá em cima, e distalização do arco inferior. Bom, olha que interessante. Ela ia botar um implante, não é? E ela colocou um implante lá atrás para ancorar e, ao mesmo tempo, para preparar, você que é implantodontista, para fazer depois a coroa definitiva. Mas olha que fácil você fazer isso. A gente pode fazer isso via Blue Sky Plan, pode fazer via vários programas que a gente pode utilizar para saber colocar o guia, ou pode simplesmente utilizar uma mecânica como essa, ó, um pensamento como esse. Ela tem um erro de meia classe 3. Vocês entendem? Ou seja, é metade de um pré-molar. O que é que significa isso? 4 milímetros, mais ou menos. Tá? Então, se ela tem 4 milímetros de erro, o que é que eu posso fazer com o meu implantodontista? Fala, ó, faz o seguinte, coloca esse implante aqui 4 milímetros à distal de onde você colocaria para finalizar o caso. Então, se você vai colocar nesse ponto, você vai me dar agora 4 milímetros para a distal, porque é a distância que eu tenho que levar para trás esse pré-molar, esses dentes dela. Vocês entendem? Então, o implantodontista foi lá para me ajudar e colocou o implante a 4 milímetros da posição protética. Pô, super simples, né? Agora, ao utilizar esse implante naquela posição, eu tenho uma baita ancoragem para fazer a retração. E eu não faço retração contínua. De novo, é para mim muito difícil, demora demais e a mecânica se torna efetivamente muito, muito desgastante para a gente. Então, o que é que eu utilizo? Lá está a alça. De novo, mesmo tipo de alça, aplicando a geometria que chamamos de número 6. Então, a geometria para correção da tendência de perda de inclinação. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou retrair. Olha que legal, pessoal. Que bonita essa alça, né? Ela vai sozinha. Está tudo embutido nela. Ela vai sozinha. Sozinha. E vai. Até você conseguir a tua relação bonita lá de classe 1. Então, é uma outra forma de pensar as alças, utilizando em pacientes que serão reabilitados com implante, utilizando implantes como ancoragem. Tá? Bom, outra dica para vocês que começam a ortodontia utilizando curva reversa. Não usem curva reversa. Curva reversa é horrível. Curva reversa, se você for olhar a força líquida que existe no incisivo, quando você coloca uma curva reversa com fio de níquel titânio, é zero. Zero. Então, aqui esse trabalho foi publicado pelo Renato Passekian, e o que é que a gente faz em pacientes que têm que corrigir a curva de SPI? Dia 1, cola e usa um cantilever com arco contínuo. Esse cantilever está indicado quando você pode protruir incisivo, tá? Só aí. Se não puder, não é essa mecânica, é stripping ou extração, mas vai protruir incisivo. Então, o que é que nós podemos fazer agora? Olha o que é que acontece. 60 gramas mais do que suficiente entre canino e lateral. Tá? Aí eu tenho um momento que vai tender a verticalizar esse molar com intrusão do segundo molar e extrusão do pré. Dia 1, cara, é tudo que eu quero, não é não? É tudo que eu preciso começar a correção vertical da curva no primeiro dia de tratamento. E a curva pode ser corrigida muito rapidamente. Mas, olha, para que você tenha isso, você tem que ter indicação de vestibularizar. Porque vai vestibularizar, com uma curva reversa também. Então, você vai fazer uma mecânica como essa. Presta atenção aqui. Um dos mecanismos mais difíceis de correção do alinhador é a extrusão de pré-molar inferior, para corrigir curva de SPI, certo? Uma coisa que você pode fazer é utilizar um tratamento híbrido para isso. Como assim? Eu posso utilizar, aqui é, de novo, diagnóstico, né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou intruir superior? Não posso. Posso intruir superior com a linha de sorriso dessa? Então, a sobremordida tem que ser corrigida via o quê? Aquele sono que dá esse horário, eu sei como é que é. A curva de SPI pode ser corrigida via intrusão e vestibularização inferior. Porque não há indicação aqui de fazer intrusão superior. Microestética do sorriso. Vamos lá. Olha lá, dia 1, ó. Batente e cantilever. Batente e cantilever. Um mês depois. Vamos lá, 2 meses depois. 3 meses depois. Então, já tenho a curva corrigida. Certo?
E aí, a tua mecânica superior com o alinhador está correndo. Vocês perceberam que... É porque parece uma coisa simples, né? Você pegar um diastema e fechar com o alinhador. Só que você fechar com o alinhador um diastema implica em diminuir o perímetro de arco. Se você tem contato na região anterior, como é que você diminui o perímetro de arco? Impossível. Não é não? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Concordam? Então, eu tenho que criar o vertical para retrair com o alinhador. Por que muita gente está tendo com o alinhador necrose de incisivo? Por causa de mecânica como essa, que toca na retração, o paciente está lá. E o alinhador está puxando. Eu amo alinhador, a propósito, gente. A gente tem muitos casos com alinhador, mas eu digo, a gente tem que saber o que fazer com os alinhadores. A gente tem que saber que existe uma mecânica ortodôntica, por exemplo, aqui, que é impossível, inviável de você fechar, se você não corrigir a curva de SPI. Vocês entendem? Ah, eu vou fazer stripping aumentando a sobremordida? Fazer stripping para retrair inferior aumentando a sobremordida? Não está indicado, gente. Então, a mecânica ortodôntica não mudou por causa de alinhador, a gente incorporou um novo serviço na nossa mecânica. Outra forma, o paciente chegou para mim, ela é filha de um grande amigo meu, essa moça, essa menininha, e ela chegou querendo usar alinhador, claro. Tenta fazer a rotação desse canino com alinhador. Hã? Vamos lá, vamos fazer uma continha aqui de padaria, conta rápida, conta básica. Se eu pegar aqui, primeiro eu tenho que abrir espaço, porque o dente não cabe ali, concordam? E ali eu tenho 7,5 milímetros de canino. E o meu espaço é de 4 milímetros. Bom, eu tenho que ter uma mecânica que abra o espaço e rode. Agora, esse rodar nesse momento é binário. É binário. Não é você levar a mesial para fora. Não é você fazer uma rotação tipo dobradiça. É binário. Binário em canino? Prestem atenção. Então, olha lá, ó, eu tenho que rodar aquele canino quanto? 66 graus, certo? Se eu pensar positivamente, eu sou um cara que amo ver o verde da vida, olha, eu vou botar 2 graus por alinhador. Olha que otimismo que eu tenho, né? Vou botar 2 graus por alinhador, sabendo que o alinhador tem como um dos movimentos menos previsíveis a rotação de canino inferior. Não é? Botei 2 graus. Eu tenho que ter quantos alinhadores? 33 alinhadores só para isso, para o primeiro set de alinhadores. Né? Falei para ela, falei o seguinte, olha, Vivian, vamos tentar fazer isso aqui com o alinhador em cima, que você sorrir bonito, mas vamos embaixo colocar um aparelho fixo? Isso é o que o aparelho fixo faz de melhor. E não tem que ser autoligado não, gente. Pode ser autoligado, médio ligado, baixo ligado, desligado, o que você quiser. Eu uso aparelho convencional para caramba. Uso o amarrilho para caramba. Por quê? Porque o amarrilho é o melhor autoligado que tem. Você bota a força que você quer. Se ativa como você quer. É old school mesmo, né? Old but gold, não é não? É velho, mas ainda tem seu valor. E olha que legal, utilizando uma alça de nivelamento do bag, uma alça em caixa de alinhamento e nivelamento, velho, mas bonito e funciona, rápido. Então, olha essa alça, o que ela fez? Ela girou esse canino super rápido para a posição dele, né? E, ao mesmo tempo, o alinhamento abriu espaço, porque o alinhamento, a natureza do alinhamento é essa, né? Ele busca espaço, ele protrui dente. E foi o que foi feito, o que estava indicado para o caso dela. E aqui nós temos a rotação conseguida depois de 4 meses. Então, não é uma mecânica ortodôntica, a gente não está obrigado, porque a gente tem alinhador, a começar com alinhador e terminar com alinhador. A gente não está obrigado a usar só uma coisa na nossa mecânica. Nós somos ortodontistas, pessoal, nós não somos alinhadores de dente. Aqui está, olha que alça linda. Ela é aplicada para corrigir o vertical, corrigir rotação e corrigir a angulação. Ela está ativada em três segmentos. Então, olha que interessante, aqui ela não ativa, lá ela ativa, e aí a gente está fazendo esse movimento para encaixar o canino. Né? Super mega rápido, o canino está encaixado em posição. Aí, como é um caso que vai usar contenção mesmo, a gente pode tirar logo depois sem problema, com a contenção em posição. Então, outra coisa que você pode incorporar, que não é uma alça auxiliar, mas é uma alça de nivelamento. Né? Ai, mas só 2 casos, gente, sei que vocês já estão cansados. Um paciente também que usou alinhador no arco inferior e queria usar alinhador superior. Falei, não quero. Tem caso que eu declino, ele falou, só uso se você, eu só trato se você usar fixo superior. Onde é que está aquele pré-molar lá? Ó? Mas olha como a gente pode fazer uma ortodontia assertiva nesses pacientes. Aqui eu estou abrindo espaço com a alça
de nivelamento, tá? E depois eu utilizei um mini implante extraalveolar, que ele já estava usando para ancoragem, para fazer o torque. Torque individual. Olha lá, ó. Esse dente veio para vestibular, mas ao vir para vestibular ele precisava de torque. Então, o que está ali? Usando a ancoragem de um mini implante. O torque está ali, você pode agora tirar o seu aparelho, você pode continuar com o seu alinhador agora no superior, porque isso é muito rápido, mas você está lá, ó, com a tua mecânica direcionada para o dente que você quer mudar. Alinhador, massa. Mas tenta pensar de forma híbrida. Tenta pensar incorporando mecânicas como essa no seu dia a dia, porque isso aqui mostra a eficiência que tem, viu, gente? Então, aqui o nosso amigo Hugo, para finalizar o torque dele, porque torque takes time, né? Os 3 T's do torque. Então, depois de levar o dente para a posição dele, olha lá para o palatino, ó, a gente abriu espaço primeiro, colocamos uma mecânica auxiliar aqui para buscar esse dente. Depois que ele foi só de coroa, presta atenção como ele foi bem de coroa. Aí eu utilizei o próprio mini implante que estava lá para dar um torque nele, individual, com a alça em caixa. Olha que interessante esse torque, ó. Aqui o torque para acontecer e o torque já aconteceu. Então, isso demora um certo tempo, claro, mas torques em pré-molares, esquece alinhador. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ó, eu uso isso aqui há muito tempo, em alinhador há muito tempo. E o último caso é esse, também uma mecânica auxiliar, tá? O paciente usou uma contenção higiênica, que é, bom, enfim, cada um usa o que quer, mas eu diria que um amigo meu não vai usar uma contenção higiênica. Eu falo, não dá para usar. Isso dá torque incisivo para caramba, isso é muito complicado. Então, esse dente estava fora do osso, né? E aí, o que é que foi feito? Bom, ela queria alinhador, eu falei, vamos botar alinhador, vamos botar uma mecânica ali. Esse mini implante é o mini implante que eu estou utilizando agora, chama HDC, de uma empresa italiana. Eu amo esse mini implante, ele tem a cabeça autoligada. Olha que legal. Aí o fio vai lá, um fio para dar torque no incisivo. Então, o fio ali está só para dar torque no incisivo. Deu torque, entrou de volta no socket, né, no processo alveolar. Óbvio que por vestibular não vai ter osso mais nunca, né? Mas você tem agora uma correção. Ali é antes, né? Ali depois do torque e depois da finalização com enxerto. E aí, remoção do aparelho. Então, pessoal, alças estão na nossa mecânica para nos ajudar. Alças são realmente de muito auxílio em casos muito complexos, ou casos onde dentes específicos estão muito mal posicionados, tá bom? Então, uma hora é difícil para a gente falar tudo, né, que a gente quer, mas dá para mostrar algumas coisas, falar, poxa, eu posso ter um caso assim, no meu caso pode funcionar isso, e de repente você usar, né? E aí, a gente finaliza com... desculpa, esse eu não vou mostrar, vou só botar para vocês aqui o link para vocês pegarem, tá? O link para vocês pegarem, se quiserem, né, lógico, o e-book. Então, aqui vocês têm acesso ao link do e-book, que eu falei para vocês, de diagnóstico, de um protocolo de tratamento para pacientes que são com altura facial diminuída, mas vocês entendem o projeto de diagnóstico para os pacientes, como eu uso no meu consultório. Então, a análise facial, para mim, ela é a base de tudo. A análise facial, ela é a mãe do diagnóstico. A biomecânica, ela vem depois disso. Então, aqui eu tenho alguns artigos e aqui eu tenho o e-book para vocês, se tiverem interesse em ler. É em inglês, né, mas é fácil hoje em dia traduzir via chat GPT ou qualquer coisa, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Fico muito feliz de ver vocês aqui hoje. E, se precisarem de qualquer ajuda, contem comigo sempre aí, nas mídias sociais ou em qualquer... Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela, ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje. E nos comentários digitar o símbolo da câmera, mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar.
O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.